Boa noite a todos, é um prazer muito grande ter vocês aqui conosco, agradeço demais a participação de vocês aqui ao vivo, agradeço também quem depois nos vê no YouTube, o importante é estudar. Esse é o estudo do Livro dos Espíritos que nós, semanalmente, aqui no Grupo Espírita Irmãos de Francisco, realizamos, né? Quem quiser se juntar a nós, entre aí nas nossas mídias sociais, nós temos no Facebook, no Instagram, no YouTube, como pode participar não apenas desse estudo, mas de todos os nossos trabalhos, né? Nós temos palestras, temos uma roda de conversa bem gostosa todo sábado, temos aí a educação infanto-juvenil, e é um prazer ter todos aqui conosco. Então, nós estamos aqui no Livro dos Espíritos, na parte 2, que é a vida no mundo espiritual, né? A vida no mundo dos espíritos. E tem vários subitens, e hoje nós vamos, então, falar sobre a infância. Eu vou aqui compartilhar a minha tela para a gente entrar aqui no nosso estudo. Vocês estão me vendo, né? Então, é a questão 379, tá? Onde ele pergunta assim, se é tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança, né? Nós sabemos que o espírito é eterno, né? Existem crianças que reencarnam, né? Mas que são, na verdade, até muitas vezes mais espertas do que os pais, né? São espíritos, assim, muito evoluídos, né? Que acabam vindo como uma criança, né? E esses espíritos, eles têm a infância deles, mas como será que acontece, né? Será que é assim, né? Que é a questão 380, que ele pergunta, olha, abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito, numa criancinha, pensa como criança ou como adulto? Então, ele pergunta o seguinte, né? Olha, tá certo que é uma criança, né? É um órgão pequenininho lá. Mas como que o espírito fica? O espírito encolhe também, né, para entrar na criança. Quando a criança dorme e o espírito se desdobra, ele é um espírito criança ou ele já é um espírito maduro? Como será que funciona isso? Alguém gostaria de começar essa conversa? O que você acha, pai? Você acha que o espírito de uma criança, né? Pensa no Joaquim, no Dan, os nossos netinhos, né? É, eles são crianças, mas assim, quando eles saem como espírito, eles saem com aquele formato, com aquela, né, daquele jeitinho, ou eles saem como espíritos já maduros e depois eles entram e viram criança de novo? Como que funciona isso? Olha, boa noite a todos. Eu confesso que eu não tenho não lembro do que eu tenha lido quando eu estudei o Livro dos Espíritos. E hoje eu não tive a oportunidade de ver. Porém, eu entendo que, dentro daquilo que a gente tem aprendido do Espiritismo, o espírito, quando ele reencarna, o seu perispírito reduz de forma a poder se integrar com o corpo que está sendo formado. E nesse processo ele sofre uma espécie de vamos dizer assim, retrocesso Uma na sua, redução, né? na sua vamos dizer assim, na sua percepção Uhum. espiritual.
De maneira que, quando nasce, ele vai desenvolvendo, retomando essa percepção, até que se conclua lá com 7 anos, depois com 14, que ele atinge uma maturidade e ele fica um ser, volta a ser uma pessoa dona de si, por assim dizer. E eu acredito que quando ele dorme, ele ainda sofre esse processo, ele ainda sofre essa interferência, porque senão, quando ele volta, ele estaria de novo na plena consciência de si. Então, seria um fenômeno uma criança recém-nascido, aquele que fala já um pouquinho, ter atitudes de adulto, né? Porque ele, quando reencarna, ele tem que sofrer uma adaptação ao mundo em função da matéria. E eu acredito que, quando ele está do lado de lá, ele ainda sofre essa interferência. Sim, sim, eu concordo com você totalmente. É uma coisa assim que eu acho que um espírito muito adiantado, né? Pensa Jesus, né? Jesus, a gente nem sabe direito, né? Porque Jesus é um espírito de uma categoria tão superior à nossa, que tudo que aconteceu com ele foi excepcional, né? A gente não tem nem muito termo de comparação. Mas, assim, eu imagino, né, que Jesus, eu já li isso, que Jesus, assim, quando ele era criança, né? Mesmo assim, ele tinha essa percepção de que ele era um ser diferente, né? E ele tinha condições assim de sair como Cristo planetário, né? Ele não ficava restrito ao corpo, mas isso é porque ele é o Cristo, né? Ele é Jesus. A imensa maioria, né, de nós, simples espíritos imperfeitos, nós sofremos um processo de redução do nosso perispírito, né? Não é redução do espírito, mas a redução do perispírito para o perispírito poder se acoplar, se adaptar àquele corpo, e aí o perispírito ele vai desenvolvendo, porque o corpo perispiritual, ele é um corpo, ele tem célula, ele tem sangue, ele tem tudo, só que é numa outra dimensão, ele é um corpo, né? E esse corpo perispiritual, ele reduz, porque ele é feito de uma matéria muito plástica, e ele vai se adaptar àquele ser que é pequenininho e vai crescendo aos poucos. E o espírito, ele se liga nesse perispírito e nesse corpo de uma forma tal que ele também ele não consegue manifestar toda a sua potencialidade, né? E ele sofre um processo assim, ele fica obnubilado, sabe? Quando a pessoa não fica assim muito dona de si, né? A consciência dele não é muito, ele não consegue ter uma consciência total, porque senão ele não consegue reencarnar, né? Ele precisa meio que se desligar do mundo espiritual para vir para o mundo material, né? Então, se ele saísse do corpo né, em desdobramento, ele recobrasse imediatamente tudo aquilo que ele é dono, né, da vida imortal dele como espírito, ficaria muito difícil, né, para ele se manter reencarnado, né? Então, o espírito, ele não é de uma criança, mas ele é um espírito que ele sofre esse processo de acoplamento com a matéria, onde a matéria impõe a ele essa diminuição da percepção, né? Eu não estou falando quando o espírito desencarna, eu estou falando quando ele está encarnado. Nós vamos conversar um pouquinho daqui a pouco sobre as crianças que desencarnam, né? Mas estando encarnadas, essas crianças, elas estão adaptadas ao corpo, né? Vamos ver o que Kardec fala aqui, ó.
na resposta dessa questão, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui, né? Então, aqui, ó. Desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos os órgãos, né? Não podem esses órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto, ao espírito que a anima. Só um minutinho, que acho que chegou alguém, eu vou... aqui. Oi, José, que bom ter você com a gente. Nós estamos aqui na questão 380, que pergunta assim, olha, excetuando-se, né, o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito, numa criancinha, pensa como criança ou como adulto? E aí ele fala, ó, desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, né, os órgãos, não podem esses órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência, enquanto a idade não lhe amadurece a razão. A perturbação, é isso que eu falei, que ele fica meio obnubilado, né? Um sinônimo disso é a perturbação, que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos, né? Agora, será que é possível a criança ficar mais ligada ao mundo espiritual do que a matéria, enquanto ela é criança? Você sabe alguma coisa sobre isso, Lulu? Oi, boa tarde a todos. Olha, eu acho que a criança, como a gente sabe, ela só tem a sua reencarnação completa aos 7 anos, né? É o que dizem os livros, a literatura espírita. Então, até essa idade, eu acho que o espírito fica mais no plano espiritual, propriamente dito, né? Do que no mundo, do que no plano material. Isso. E à medida que ele vai se desenvolvendo, né, ele vai reconquistando a sua autonomia espiritual. É assim que eu penso, não sei se está correto. O pessoal está afiadinho hoje aqui, viu? É isso mesmo. Na verdade, tem vários casos. A Anete Guimarães, ela é uma psicóloga, é bem interessante. Se vocês tiverem oportunidade de ver as palestras dela, tem coisas bem interessantes que ela conta sobre esse processo de encarnar e desencarnar numa criança. Uma das coisas que ela conta, e ela conta ali como, assim, que o próprio, que ela mesma passou por isso, né? Ela conta que o filho dela, que, quando bem pequeno, ele era uma criança, assim, que ele exigia, assim, da família, que a mesa fosse colocada de uma forma assim muito clássica, sabe? Tinha que ter os pratos todos combinando, uma toalha muito perfeita, os copos, tinha que ser o copo de água, o copo, né? Mesmo que não tivesse outra coisa, ele queria pelo menos 2 copos, assim, sabe aquelas mesas assim, muito chiques, né? E ele queria se vestir sempre muito bem, certinho. Ele, com 3, 4 anos, ele não admitia usar uma roupa que não tivesse combinando, uma roupa que tivesse meio suja. E aí, depois, ela veio a saber que ele tinha sido um fidalgo muito rico numa outra vida, assim, e ele ainda tinha, ele trazia daquela vida essa percepção, assim, de que tinha que ser tudo muito chique, muito arrumado, aquelas mesas do século XIX, né, com vários escravos ali para arrumar.
Enfim, né? E aí ela brinca, fala assim, hoje em dia, imagina, ele mal penteia o cabelo, porque aquilo foi fechando, né? Aquelas experiências da vida passada, elas foram fechando, 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 e por volta ali dos 7 anos, ele encarnou, né? Como essa criança, filha desse casal moderno, que nem, né, mal põe toalha na mesa, porque tem que comer rápido para já tocar a vida e tudo mais, né? Então, é uma coisa bem interessante esse tipo de coisa, como se traz, né, da existência pretérita é, essas experiências, né? E até que elas fechem isso, nem toda criança passa por isso, mas é bem comum, né? Não é uma coisa tão rara assim. Eu tenho uma amiga que também é espírita e é neurologista, neuropediatra, que ela recebeu uma vez uma família que a queixa era que a criança ela não reconhecia os pais como pais. Ela olhava para mim e falava, você não é minha mãe, você não é meu pai, eu quero minha mãe. E ela chorava que ela queria a mãe dela. Olha que situação, né? E aí foi passando com o tempo, e obviamente essa situação vai desaparecendo, né? Então, é bem isso. Oi, mãe, pode falar. Eu me lembrei agora que teu pai, a tua avó sempre contava, né, a mãe dele. Ele era ainda bem pequeno, não estava nem em escolinha ainda. Devia ter uns 4, 5 anos. Naquela época nem tinha escolinha maternal, nem nada dessas coisas, né? Então, ele nunca tinha ido à escola. E a tua Sim. mãe conta que ele abriu a Bíblia e leu um trecho da Bíblia. Quer dizer, ele voltou no tempo, né? Ele nem Naquela sabia época. ler. Hã? Ele nem sabia ler. Nem sabia ler, não estava nem em escola, não era alfabetizado. Aí Nossa, todo mundo achou que, nossa, um gênio, né? Mas é bem isso, né? Ele ainda estava lá no plano espiritual, né? Ele é não tinha assumido ainda a vida na matéria, porque ele era pequenininho ainda. interessante isso, né? Interessante, né? Isso realmente aconteceu. Muito, muito interessante. Mas vamos dar sequência, então, aqui, né? Porque agora ele pergunta, a próxima questão aqui é uma questão, assim, bem... Eu acho difícil, né, conversar sobre isso, assim, porque a morte de uma criança, para nós, é algo, assim, muito, muito chocante, né? É, uma pessoa de bastante idade que desencarna, uma pessoa doente que desencarna, a gente aceita, né? Mas uma criança que desencarna é algo que nos choca ainda, né? E frequentemente é motivo, assim, para os pais ficarem desesperados, né? E aí, Kardec pergunta na questão 381 que se, por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor. Quer dizer, assim que uma criança morre, será que ela já adquire a sua aquilo que né, ela já vira um ser, ela já sabe tudo o que está acontecendo, né? Aí Kardec fala, assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado do seu invólucro corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo, né? Então, é algo assim bastante desafiador essa experiência, né, de perder um filho, de perder uma criança, é algo assim muito difícil, né? Você quer falar, mãe, ou ficou, Não, ficou essa mãozinha e eu não consegui tirar.
eu já abaixo para você aqui. E aí Obrigada. eu queria perguntar para o Cadu, por que você, assim, como que você vê isso, Cadu? Assim, você já teve experiência de ver de perto, assim, saber ter algum familiar mais próximo que tenha passado por essa experiência tão difícil de perder uma criança? E por que você acha que isso acontece? Bom, boa noite a todos. Uhum. Bom, creio que isso aconteça porque o espírito, quando ele desencarna, ele ainda contém laços, ou seja, o perispírito, ele ainda está conectado com o corpo material, ele não se desconecta automaticamente. É claro que tem o corte do cordão de prata, mas o perispírito, ele ainda traz alguns resquícios da matéria, vamos dizer assim, entre aspas, Uhum. e o mantém conectado a esse corpo, fazendo com que ele já não assuma automaticamente uma forma da sua vida anterior como um adulto, e sim mantendo ele como uma criança, além de dele não recuperar totalmente a consciência, né? Porque enquanto ele ainda está conectado com aquele corpo material, ele não recupera toda a consciência do passado, ele não recupera tudo aquilo que ele adquiriu anteriormente. Daí, com o Certo. tempo, ele se desconecta do corpo, assim podendo voltar a ser o que ele era antes. Mas daí já é um desafio um pouquinho grande para o espírito passar por isso. É, é isso aí, Cadu. Quando o Cadu fala que esse espírito ele continua de uma certa forma conectado com o corpo, não é exatamente assim que ele está conectado como um suicida, por exemplo, né? Que às vezes fica literalmente ligado ao corpo, né? Uma criança não passa por isso. O que acontece é que ele tem aquele resquício espiritual, né? Do corpo, vamos dizer assim, né? Deixa eu explicar melhor. É algo assim, é um condicionamento. Veja, assim, se o perispírito ele encolheu para ele reencarnar, não é de uma hora para outra que esse perispírito vai crescer no mundo espiritual, né? Agora, existe também, e isso também a Nete Guimarães fala muito bem, que assim, quando o espírito ele se conecta ao corpo espiritual, ao perispírito, e o perispírito ao corpo material, essa ligação ela vai se dando tanto mais, vai ficando cada vez mais unido, quanto mais o tempo passa. Então, assim, se é uma criança muito pequena, né, de meses de vida, 1, 2 aninhos, até aproximadamente uns 4 anos de idade, essa conexão ela é muito frouxa ainda. Então, quando se rompe, essa criança, muitas vezes, a hora que ela vai voltar para o mundo espiritual, ela voltou com o seu perispírito pequeno, mas rapidamente ela consegue voltar na sua condição espiritual anterior, né? Porque isso tanto é mais rápido quanto mais adiantado é o espírito, né? Existem espíritos que imediatamente, a hora que desencarnam, eles já voltam ao que eles eram antes, porque eles são espíritos muito evoluídos. Aquele corpo, aquele perispírito infantil, não fez quase que diferença na sua aparência espiritual. Mas isso, a maioria de nós, né, a maioria dos espíritos da classe média aí, né, dos espíritos mais imperfeitos, quando desencarna até uns 4 aninhos, ele passa rapidamente por uma adaptação e já volta no seu aspecto anterior, porque ele está pouco ligado ao corpo. Essa ligação que a gente estava falando, que se completa por volta dos 7 anos, ela está muito frouxa. Então, é mais fácil do espírito retornar à sua aparência anterior. Depois dessa idade, o espírito, ele volta como aquele corpo, e ele tem que continuar o seu desenvolvimento como criança no mundo espiritual.
Por isso que existem colônias no mundo espiritual de crianças, né? A misericórdia de Deus com as crianças é tamanha, né? Porque o espírito, ele está, como nós falamos, ele está meio perturbado, ele está obnubilado, assim, por conta dessa redução perispiritual. Essas crianças, elas não ficam... Vocês já leram algum livro que fala de crianças no umbral? Alguém já leu aqui algum livro que fala que algum espírito desses espíritos mais ignorantes, chefes de gangue do umbral, eles pegaram crianças, eles aprisionaram crianças? Eu nunca li isso. Eu acho que ninguém leu aqui, porque eu acho que isso não existe, né? O mundo espiritual, ele tem um cuidado muito grande com as crianças que desencarnam. Essas crianças que desencarnam, elas são recolhidas em centros especiais, e para elas ou voltarem rapidamente à sua condição anterior, se essa ligação está muito frágil, ou para elas continuarem o seu desenvolvimento como espíritos. E eu trouxe aqui, antes de eu falar, aqui eu queria saber se ficou claro. Ficou claro, Cadu? Né? Que essa ligação da criança com o corpo, ela não é uma ligação material, né? O corpo da criança vai ser enterrado, vai ser cremado, etc., e ela não tem mais essa ligação com o corpo, mas sim essa característica, que é uma característica dela ser criança ainda, inclusive no mundo espiritual. Oi, bem, pode falar. Boa noite a todos. Eu estou pensando uma coisa e gostaria de ouvir a opinião de vocês. Quando um espírito vai se encarnar, né, a gente tem aqui, no mundo material, um período de aproximadamente 9 meses, que é a gravidez, não é? Claro que, muitas vezes, a preparação espiritual para uma reencarnação pode começar muito antes da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Mas, pegando esse período de 9 meses, então é um tempo que o espírito tem para efetivamente se encarnar, né? Ele pode ter tido toda uma preparação anterior, mas a partir do momento da fecundação ele vai começando a se ligar àquela célula ovo, até que 9 meses depois ele nasce e tem a sua infância, etc., né? Então, assim, e aí, para voltar, né, no caso de uma desencarnação, ele também tem um período. Gostei da comparação, bem legal. Continua. Né? Ele também tem um período de adaptação, né? Um período em que ele, né, é o oposto da gravidez, né? Assim, ele vai, né, voltar daqui para lá, né? E esse período, então, pelo que eu estou entendendo, é um período de 7 anos, não é? Para vir, ele encarna em 9 meses, mas para voltar, se ele já tiver 7 anos, 8 de idade, ele vai voltar, né, levando toda a experiência desses 7 anos, e vai levar também a imagem do corpo atual que vai ficar aqui, não é? Isso mesmo, isso mesmo. Então, assim, de um certo modo, assim, quando ele vem de lá para cá, ele, de certo modo, ele morre lá para o grupo onde ele estava vivendo, ele se despede,
né? Não é bem uma morte, né? Assim como também daqui para lá não é uma morte, mas na falta de um termo melhor, assim, ele se despede do grupo com quem ele estava convivendo lá e vem passar uma temporada aqui. E daqui também ele se despede, né? O que nós chamamos de morte, e vai, né, conviver com pessoas do lado de lá, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que o tempo de encarnação é menor do que o tempo de desencarnação. Procede isso ou não? Na verdade, a natureza, ela nunca dá saltos, né? A gente nunca vê, assim, o dia virando noite de uma hora para outra, né? Tem aquele crepúsculo, é uma coisa lenta, né? Para amanhecer também é lento, assim, de repente tá aí, né? A gente, é engraçado isso da nossa vida, né? A gente vê uma criança bem pequenininha e depois de um tempo a gente a vê e ela já está bem maior, né? Na verdade, os pais, eles não percebem, se percebe uma diferença, assim, de um dia para o outro? Não dá para perceber, né? De um dia para o outro a pessoa está igual que estava no dia anterior, só que ela não está igual, né? Sempre tem alguma coisinha que vai somando, 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 e depois de um tempo a pessoa, você olha e fala, nossa, envelheci, né? Então, tudo é muito gradativo. Então, para encarnar, ela tem esses 9 meses de preparação, como o Benedito falou, aí ela encarna, aí ela tem a infância toda, até pelo menos 7 anos, para fixar aquela encarnação. Ela só termina de encarnar com 7 anos de idade, né? Depois ela ainda tem mais um período, em torno aí de mais uns 7 anos, onde ela está muito fácil ali de aprender as coisas e tal, por volta de 14 anos, que é a adolescência, é que ela vai assumir o seu corpo como um espírito imortal, assim, totalmente, entendeu? Então, tanto que às vezes a gente vê, né, uma criança, aí um adolescente, a gente fala, meu Deus, o que aconteceu? Ele era tão bonzinho, de repente virou tudo, né? Por quê? Porque ele assumiu, assim, ele voltou a ser quem ele era na encarnação passada, né? Então, Deus nos concede esses 14 anos iniciais de vida para que a gente se adapte a essa nova encarnação e para que a gente possa ter coisas novas, que mude os nossos problemas, as nossas atitudes, etc. E quando a gente volta, é como o Benedito falou, a gente também volta com relação à criança de uma forma gradual. Se é uma criança pequena, ela desencarna e reencarna, vamos dizer, bem entre aspas, né? Ela volta ao mundo espiritual de uma forma onde ela consegue voltar a ser quem ela era antes mais rápido, né? Se é uma morte intraútero, mais rápido ainda, né? Assim, é um feto que por algum motivo desencarnou intraútero. É muito rápido ele voltar a ser quem ele era antes, né? Muito rápido. Quanto mais precoce a gravidez, uma gravidez de 2, 3 meses que o feto ele retorna já assim muito rapidamente a condição anterior dele. Agora, uma criança que desencarna depois dos 4 anos de idade, ela tem mais dificuldade, ela reencarna levando com ela o automatismo do corpo, ela não consegue se desligar rapidamente daquele corpo que ela viveu 6, 7, 10 anos, né? Ela volta como uma criança e precisa ser acolhida no mundo espiritual como uma criança. Foi isso bem que você perguntou? Pode falar. Sim, e eu gostei da sua resposta. Quer dizer que quanto mais tempo o espírito ficar conectado com o corpo, maior será o vínculo desse espírito com esse corpo, não é? Isso. Portanto, mais demorada será a volta, o desligamento
desse corpo quando ele voltar para o mundo espiritual, né? Deixa eu fazer só um parênteses aqui, porque você tocou no ponto que o Cadu falou, né? É bem isso que vocês dois falaram, mas entendendo-se esse desligamento, entre aspas, não é um desligamento material, né? Não é que o espírito ele volta para o mundo espiritual e ele fica conectado materialmente, né, ao corpo, como um suicida, não é isso. Essa conexão é uma conexão de automatismo. Ele ficou tanto tempo ali ligado ao corpo dele que ele não consegue fazer com que o perispírito dele volte imediatamente a ser um adulto lá no mundo espiritual. Ficou claro isso? Sim, sim. Também, né, Cadu? Tá super claro. Ou seja, não é que o espírito desencarna e vai ficar conectado ao seu cadáver. Não é isso. Não. Eu entendi. Agora, a minha pergunta é a seguinte: se então, quanto mais tempo um espírito fica conectado a um corpo, maior é o vínculo, né, entre eles, o espírito e o corpo. Então, vamos imaginar uma pessoa que desencarne aos 80 anos de idade, aos 90, 100 anos de idade, né? Aí o corpo morre, o espírito se desliga, etc. Mas essa experiência de 90 anos naquele corpo vai levar, então, quase que 90 anos na espiritualidade para ele se desligar desta vivência? Olha, eu lembrei agora de um livro muito bonito da Ivone Pereira, não é da Ivone Pereira, é um livro sobre a Ivone Pereira, né, que conta as vidas dela, né, que fala, porque a Ivone Pereira, ela por muitos séculos, ela ficou numa relação de amor e ódio com uma pessoa, né? Ela matou essa pessoa numa experiência, depois ela veio, aí ela traiu, o cara se matou por causa dela. Foram, assim, vários séculos dela com uma relação muito tumultuada com esse espírito, né? Como Ivone Pereira, esse espírito ele não reencarnou com ela, ele ficou no mundo espiritual, e ele ficou trabalhando, ele evoluiu um pouco mais rápido do que ela, né? Mas quando ela veio como Ivone Pereira, ela teve finalmente, né, uma vida assim de completista. Então, tudo aquilo que foi planejado no mundo espiritual, ela conseguiu fazer, e ela foi uma médium maravilhosa, ajudou muita gente, trabalhou muito e desencarnou com 80 e tantos anos, uma senhora bem de idade. E aí conta nesse livro que quando ela chega no mundo espiritual, ela é recebida por muitos mentores muito queridos, né? Bezerra de Menezes, que foi o pai dela em algumas encarnações passadas, o espírito Charles, que foi o que até hoje é o mentor espiritual dela, e foi pai dela também, e foi irmão dela, e a ama muito, foi recebida por outros espíritos lá, até famosos, né? Chopin, que ela gostava muito de tocar, eles eram muito amigos numa certa encarnação, então Chopin foi receber Ivone Pereira. E aí, quando alguém fala para ela, olha, o Roberto de Canalejas, que foi esse espírito, né? Na última encarnação dele, ele chamou Roberto de Canalejas, e hoje ele é um médico que ajuda no Hospital Maria de Nazaré, que é um hospital para suicidas, porque ele também foi um suicida. Aí alguém fala para ela, o Roberto de Canalejas está aí, quer ver. E aí ela lembrou imediatamente das paixões que eles tiveram. Eles foram, assim, apaixonados, né? Na última encarnação, eles superaram o ódio, porque eles tinham uma relação de amor e ódio, e finalmente essa relação se tornou uma relação de muito amor, né? E aí ela cobre a cabeça com o lençol e fala assim, eu não quero que eles me vejam como uma idosa,
Olha só a mulher tendo vaidade até no mundo espiritual, mesmo uma mulher como Ivone Pereira, né, que é um ser assim, nossa, maravilhoso, né? E ela cobre a cabeça e fala assim, não, fale para ele esperar, porque eu não quero que ele me veja como uma idosa. E aí ele espera, né, porque ele havia construído uma casa para eles hoje estão juntos no mundo espiritual, e ela fez um tratamento eles não falam exatamente quanto tempo, mas dá a entender que foram várias semanas que ela voltou para a encarnação passada, onde ela era uma moça muito linda, né, que eles se conheceram quando ela era muito jovem. Então, para sair o automatismo, é o que eu estou falando, assim, o automatismo desse corpo perispiritual que estava muito identificado com o corpo material de uma senhora de idade, de 80 anos, para que ela deixasse isso e fosse para uma situação onde ela teve uma aparência de jovem, levou várias semanas. Uma pessoa como Ivone Pereira, né? Super conhecedora das realidades espirituais e tudo mais. Então, não é uma coisa simples assim, né? Que imediatamente, e também não precisa ser tão demorado, não precisa levar mais 90 anos, depende muito da condição do espírito. Ficou claro? Sim, e dá para entender, né? Porque vamos imaginar que um de nós vai passar uma temporada num outro lugar bastante distante e diferente do nosso dia a dia, né? Que a gente vai ficar, por exemplo, durante um ano em qualquer lugar, né? Morando no Japão, por exemplo, ou morando no meio de uma tribo indígena no Amazonas, um lugar muito diferente. E daí chega o dia da gente voltar. Aí a gente volta para cá, né? Encontra os amigos e tal, mas a gente estará ainda, né, com toda aquela experiência que nós tivermos tido nesse país ou nessa tribo, viva dentro da gente, né? E vai um tempo para a gente ir se aclimatando de novo Isso né, aí. com o lugar, né, onde a gente vai começar a viver agora. Então, acho que é nesse sentido, né? Se aclimatando, gostei disso. A pessoa precisa se aclimatar, ela precisa de um tempo, né, para ela voltar ali, né? Agora, a próxima questão, eu vou fazer aqui, vou perguntar, vou pedir para o Roberto ver se ele quer comentar alguma coisa assim. Qual... Mas só um minuto, Elaine. E Desculpa. qual é a resposta do Kardec para essa questão que nós estamos discutindo? É isso aqui, ó. Ele pergunta, né, na questão 13, deixa eu fazer aqui, ó, espera aí um pouquinho, de novo aqui, compartilhar, fica mais fácil. Olha, por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Assim tem que ser, pois, que se vê desembaraçado do seu invólucro corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço existe entre ele e o corpo. Tanto laço físico, como falou o Cadu, quanto um laço de esse automatismo, essa aclimatação que nós estamos falando aqui, né? Mas certamente o espírito volta a ser quem ele era, que é um espírito imortal. Ele não vai ficar para sempre como aquele espírito da criancinha, né? E aí, olha, a próxima questão é a seguinte: qual, para este, a utilidade de passar pelo estado de infância? Então, qual que é, José, assim, a utilidade de passar pela infância, né? A gente não podia ir direto, né, para nascer e rapidamente já
né, pegar o rumo na vida e já começar a fazer aquilo que tem que ser feito, né? O que você acha disso? Boa noite. Boa Cheguei noite. atrasado hoje. Mas foi por uma boa Peço causa. desculpas. O motivo é a adaptação do espírito, né? É como eu vou viver lá no Japão, Isso. vou morar lá no Japão. Então, eu não chego lá já sendo um japonês, né? Eu vou ter que me adaptar os costumes, a língua, etc, etc. Então, para o espírito também, uma encarnação é como uma viagem dessa. É uma grande viagem, a encarnação. Então, até a gente adaptar ao novo corpo, né? Porque, de certa forma, a gente está ligado ao corpo da outra encarnação, tem certas ligações. Então, o perispírito tem o seu tempo para ir transmitindo ao novo corpo a sua história, e tudo aquilo que ele... Porque nós somos o resumo de nossas histórias, né? Isso é gravado no perispírito. Então, leva esse certo tempo para ir se adaptando a essa encarnação que vai aí de 0 até 15 anos, mais ou menos, para completar totalmente, né? Isso mesmo. É a adaptação. E é tão interessante isso que em mundos mais evoluídos a infância é muito curta, né? Porque o espírito ele já está, né? Ele já ganhou assim experiência e tudo mais. Então a infância ela é bem mais curta, mas a nossa infância aqui ela precisa de um tempo ainda, né? Tanto para se adaptar, como o José Roberto falou, como o tempo que Deus concede a esse espírito para ele mudar, né, coisas. Imagine assim um espírito que foi alguém assim muito perverso, muito ignorante em encarnações passadas assim. Ele tem uma chance maior, né, durante a infância dele ser educado, dele frequentar uma escola de educação religiosa. Olha que coisa importante a gente fazer isso, né? Nessa fase da infância, onde ele tem uma cabeça mais aberta para receber coisas, né? É muito importante. Vamos lá, vamos ver o que eles falam aqui, então. É bem isso aqui, ó. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, sempre o objetivo é esse, né? O espírito, durante esse período, ele é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, olha a importância, né, da gente educar uma criança, porque depois da adolescência, claro que a gente sempre aprende, né? Idoso aprende, uma pessoa assim na beira da morte do corpo físico dele, ele pode aprender ainda, não significa que ele não vai mais aprender, mas essa fase, gente, como é que eles aprendem tão bem, né? Assim, você vê uma criança adquirindo a linguagem, vai a gente tentar falar um outro idioma, como é difícil, né? E uma criança, ela nasce hoje, com 2 anos, ela já está falando. Então, é uma capacidade de aprendizado que não existe mais em nenhuma outra época da vida. Então, tudo aquilo que a gente puder ensinar para uma criança em termos de educação espiritual, de educação moral, de bondade, de fraternidade, ela vai captar. É uma coisa muito linda isso, né? E aí, olha, por que o choro é a primeira manifestação da criança ao nascer? Eu não vou, eu quero saber se a Maria José quer só ficar ouvindo ou se quer falar também, Zezé. Eu nunca sei se eu ponho você na conversa ou não. Como que você está se sentindo hoje? Você prefere só ouvir ou você gostaria de falar também? Eu agradeço aí o aprendizado, estou aqui só na escuta hoje. Tá bom. Então, vou perguntar para a mãe, porque você que ouviu já vários chorinhos de recém-nascido, né? Por que será que
que o choro é a primeira manifestação de recém-nascido? Olha, eu confesso que eu nunca pensei nisso, viu? Eu tenho a minha opinião, assim, que é a manifestação da vida, né? A manifestação de que ele está vivo, talvez inconscientemente ele esteja pensando, ih, meu Deus, e agora? Entrei numa fria. Pelo amor de Deus, me Mas, socorro. socorro, mas eu não saberia dizer não, filha, você me pegou agora de surpresa, viu? Eu gostaria de saber. Alguém tem alguma ideia? Que alguém já leu a resposta? Assim, por que que o espírito... Ele podia nascer quietinho, podia nascer rindo, né? Mas a criança, ela começa a sorrir em torno de 2 meses e pouquinho, 3 meses, né? Até essa idade, desde o recém-nascido, ele só chora, né? Por que, Benedito? Fale para a gente. Eu não sei exatamente, né? O que a gente sabe, assim, como médico, é que a, é a melhor maneira da criança ter uma boa respiração, né? Porque ainda que ela desse uma gargalhada, ela não levaria tanto ar para dentro dos pulmões quanto chorar, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que a gente aprende na faculdade, né? Assim, isto é para inaugurar a respiração. Ela Inaugurar tá o pulmão dela, né? Isto, exatamente. O pulmão até então estava quietinho, ela não estava respirando pelos pulmões, né? Ela estava respirando pelos pulmões da mãe, né? Que vinha ali pelo cordão umbilical, etc. Né? Respirando pela placenta, né? E agora ela vai respirar pelos próprios pulmões. Então, o choro tem essa finalidade que é inaugurar os pulmões daquele corpo, né? Agora, a pergunta não é essa, né? A pergunta é qual é a razão do choro do ponto de vista espiritual, né? Isso, espiritual, exatamente. Porque Deus é tão perfeito, né? Que ele faz coisas assim, grudadas uma com a outra, né? A parte material e espiritual, eles existem razões importantes, tanto de um lado quanto de outro, né? Eu acho que é para tomar consciência, não? Assim, Sim. e a primeira experiência do espírito fora do útero, né, onde ele toma consciência de que, de fato, já está encarnado, né? E eu acho que é mais é pela conscientização, eu diria, essa resposta. Eu achei tão linda a resposta que os espíritos dão aqui, que eu vou ler para vocês aqui, ó. Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que há mistério, de que há necessidade. Não é evidente que se suas manifestações fossem todas de alegria, quando a criança, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que os cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Não é incrível isso, né? Vocês já viram o desespero de uma mãe com um bebê chorando, né? O bebê sorrindo, a gente acha lindo, é bonitinho, mas um bebê que chora faz a família inteira se mobilizar. Não, o que está acontecendo com esse bebê, né? Então, é uma coisa linda isso mesmo, né? Porque, olha, eu preciso de você, mãe, eu preciso de você, pai, né? Eu estou aqui, eu estou com cólica, eu estou com alguma necessidade, porque a criança é muito frágil, né? Os pais, no início, eles precisam cuidar, porque senão a criança é 100% dependente de cuidados, ela não consegue fazer absolutamente nada, ela morre de frio, ela morre de fome, ela morre ali se ela não tiver esse cuidado, né? Então, é muito lindo isso, né? Assim, como o choro, ele nos chama para cuidar desse ser, né? Acho que alguém levantou a mão aqui, né? Quem? Benedito, pode falar.
Qual que é a primeira palavra da resposta? Eu perdi. Ó, para estimular o interesse da genitora, para estimular e provocar os cuidados de que há necessidade. Certo? Ok. É interessante isso, né? Quer dizer, se a criança nascesse dando risada, talvez a gente não levasse um bebê tão a sério, né? Não ia dar tanta vontade de cuidar, né? Você tem uma vontade de cuidar, porque ele é tão pequenininho, ele chora, ele faz, né? Assim, é algo assim que, mesmo que você esteja recebendo ali, que graças à misericórdia de Deus a gente não lembra, mas mesmo que você estiver recebendo um inimigo, né? Daquela família, uma pessoa que cometeu muitos problemas, aquele aspecto tão frágil, né? Aquele chorinho, ele vai te chamar para cuidar. E olha só, por que a gente fala que uma criança, né, que uma adolescente é um aborrecente, né? Imagina se a hora que ele chegasse para a gente, ele fosse um adolescente. Você já vai, né? Você ganha um filho já na adolescência, não tem o período de infância. O tanto de dor de cabeça que ia ser na família seria alguma coisa assim, não ia dar certo, né? Não ia dar certo. Então, Deus é tão sábio, né? É tão maravilhoso, é tanto amor, que Ele dá esse bebezinho que não consegue se cuidar, que é totalmente dependente de você, para estimular essa compaixão. A gente tem uma compaixão, né? A gente olha e fica assim, falando, meu Deus, ele precisa tanto de mim, né? E nesse processo vai crescendo aquele amor, até que quando chega nesse período mais difícil, né, da adolescência, você já criou esse vínculo, esse amor, para que você possa ajudar esse ser no resto da vida dele, né? E eu acho que essa é a última pergunta desse tema. Aqui, olha, o que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Não parece até isso que nós estamos falando aqui, não parece que o espírito muda, né? Que aquela criancinha que era toda querida, toda delicada, toda, né, toda cheia de gracinha, de repente vira do avesso, né? A família põe as mãos na cabeça, fala, meu Deus do céu, onde foi que eu errei? Porque um adolescente começa a fumar, começa a beber, começa a falar um monte de coisa, não quer mais ir para a escola, enfim, né? Dependendo do adolescente, depende da experiência, da maturidade daquele espírito, né? E aí, ó, é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era, né? Então, isso é algo, assim, para a gente ter, assim, de uma forma muito, muito presente, né? Assim, para todos nós aqui, para todos nós que nos ouvirem depois, né, na gravação, que tiverem oportunidade, é um apelo que nós, espíritas, precisamos fazer, né? E precisamos ter muita consciência que nós precisamos educar as nossas crianças. Elas não vão ser sempre essas crianças, sabe, meiguinhas, obedientes, que não é assim. Ela está nesse período onde ela é criança, que a misericórdia de Deus permitiu que nós tivéssemos tempo de moldar aquele espírito, de educá-lo, de fazer com que ele vá para o caminho do bem. Se a gente não fizer isso, a hora que chega na adolescência, é o que eu falei, não é impossível, mas fica muito difícil, porque daí retoma aquele espírito, ele já encarnou de vez, ele já se adaptou de vez, e isso faz com que ele
já retome os seus vícios antigos, o seu jeito de pensar, se ele não foi educado nessa fase. Porque ele tem todo, né? Nós, famílias, adultos, pais, nós temos que ter essa preocupação de conduzir esse espírito para quando ele chegar nessa fase, ele já ter todo esse passado aí, né? Esses 14, 15 anos de que ele possa adquirir essa educação espiritual. Certo? Pai, você gostaria de comentar alguma outra coisa, que nós já estamos aqui quase terminando? Não, filha, não tem mais o que comentar. Eu acho que fechou completamente o raciocínio aí. Gostei muito, sim. Tinha muita coisa que eu não lembrava e agora avivou na minha mente. Gostei demais, parabéns. E eu vou ter que desligar, está acabando a bateria, viu? Então tá bom, querido. Um Tá, um beijo. beijo. Até Tchau, mais. tchau. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Cadu, você gostaria, Cadu, de comentar alguma coisa ainda, querido? Eu agradeço a oportunidade. Muito bom. Eu que agradeço também os seus comentários, agradeço você estar aqui com a gente. É muito bom você estar aqui com a gente, viu, Cadu? Nossa, o Cadu é uma pessoa excepcional, que é meu filho espiritual. Eu gosto tanto dele que eu assim, não canso de falar isso. José Roberto, você gostaria de falar alguma coisa ainda? Não, para mim está ótimo. Tá certo. Mãe, você gostaria de falar mais alguma coisa, querida? Não, querida, sou muito grata por todos aí e pelo aprendizado de hoje. Bom, a Zezé também quer complementar alguma coisa, a Zezé fazer alguma pergunta? Não, querida, só tenho a agradecer a todos aí pelo grande aprendizado. Obrigada. Benedito, você quer fazer alguma pergunta ou algum comentário? Não, tá ótimo, querida. Tá tudo bem. Uma boa semana a todos. Muito obrigado. Você pode fazer uma prece final para a gente? Sim. Tá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois vossos são o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Muito bem, uma ótima noite para todos. A semana que vem, infelizmente, nós não poderemos ter estudo. De novo, eu vou ter que viajar outra vez, mil perdões, mas eu espero logo passar essa fase de muitas viagens aí para a gente conseguir retomar. Mas daqui 2 semanas estaremos juntos novamente, tá bom? Muito obrigada a todos, uma ótima noite, até mais. Tchauzinho. Tchau. Obrigada a todos. Obrigada.